Boa noite, Batmaníacos e Facebookanos. Estou aqui eu, Eduardo Falcon, para matar a saudade de vocês, do ar, da graça da minha pessoa. Bom, pessoal, hoje eu volto àquela série de lives que eu estava fazendo, né, para procurar ajudar o máximo de pessoas possíveis nessa pandemia que nós estamos passando. Só deixa eu dar uma regulada aqui na luz, que eu estou parecendo um santo. Tô parecendo o Michael Jackson. Deixa eu dar uma aliviada aqui na claridade da luz. Só um minutinho. Deixa eu ver. Melhor? Melhor não. Melhor não. Acho que ficou melhor. Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu tenho dois assuntos, né, que eu venho tratar aqui na live. Só abrir aqui meu script, popular roteiro, né? E vocês, pessoal, como tem se virado aí nessa pandemia, com o trabalho? Uma coisa que eu sempre peço aos meus clientes, amigos, companheiros, parceiros e haters, coloquem nos comentários ideias que vocês estão tendo para superar, histórias de superação, como vocês estão lidando com alguns problemas. Eu até convido vocês a fazerem live, quem quiser fazer live junto comigo, porque, pessoal, nesse momento, além de nós podermos compartilharmos as nossas histórias e podemos, além de tudo, entreter as pessoas nesse momento que muitas pessoas ficam aí quase sem ter o que fazer, televisão. Eu não sei vocês, eu não tenho mais paciência para assistir, não é só a Rede Globo, é todos os canais abertos, tá? Então a gente cria também, pessoal, o compartilhamento de ideias, tá certo? Então todos nós, com certeza, temos ideias boas e soluções fantásticas para que um possa ajudar o outro, tá certo? Eu falo caso uma cliente minha, Aline Camilo, que no vídeo passado, umas 2 semanas atrás, ela falou que como o transporte escolar está parado, ela está fazendo e-commerce de outros produtos, né? Então produto para TV, para internet, entre outras coisas. E eu dei o exemplo de pessoas que estão paradas, não estão gerando renda e que poderiam ajudar ela a vender. E aí foi legal, porque ela botou o WhatsApp dela lá, parece que até algumas pessoas entraram em contato, não apenas para ajudar a vender, como também para comprar, né? Então eu acho que é importante essa troca de ideias, porque, pessoal, uma coisa é fato, nesse momento, mesmo nós estamos separados fisicamente, mas temos que estar juntos, tá certo? E um ajudar o outro mutuamente. Então, os trabalhos que eu faço filantrópicos, sociais, muitas vezes, como a própria palestra Abrindo Caminhos, 10 passos importantes para a sua carreira, onde eu dou dica para jovens como superar a falta de experiência para entrar no mercado de trabalho, como fazer um bom currículo, como participar da entrevista sem ficar nervoso, entre outras coisas. E também o Diário de um Acidentado, que é onde eu defendo a causa PCD e procuro ajudar as pessoas a entenderem as nossas necessidades como PCDs, né? Porque, por exemplo, agora eu coloquei minha prótese, eu não deixei de ser PCD, eu vou ser eternamente PCD, né? Quem não conhece a sigla PCD é de pessoa com deficiência. Ou era o antigo PNE também, pessoa com necessidades especiais, enfim. Hoje é conhecido mais como PCD, tá bom, pessoal? Então é uma forma de eu pegar um pouco do meu conhecimento e às vezes até a minha estrutura, porque às vezes eu uso a estrutura da Falcon parte na contabilidade, em alguma outra situação, para nós podermos gerar alguma informação. E todos têm a contribuir, tá bom, pessoal? Não é só eu que sou professor ou empresário, enfim, todos temos como contribuir. Tá bom? Seja uma live, como eu faço aqui às vezes de 1 horinha, 15 minutos, 10 minutos, todos podemos contribuir, tá bom? Quero já mandar 2 abraços aí a Fernanda Teodoro, trabalhou comigo na Macrobyte, beijão, saudade, como que está seus pequenos, suas gêmeas, e o Romilton Evangelista Rios, família Rios, lá na Bahia igual barata, você acha que tudo que é lugar, né? Então é isso aí, pessoal. Bom, vamos começar aqui, tá? Sem mais delongas, só abrir aqui meu script. Bom, a primeira situação, pessoal, é o que? Há 2 lives atrás, mais ou menos, eu comentei sobre um projeto de lei do governo chamado PRONAMP, que era o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tá? Onde o governo federal iria disponibilizar quase 16 bilhões de reais
para as pequenas empresas poderem ter acesso a um capital de giro para poder pagar suas contas. Por quê? O governo, pessoal, ele tinha liberado 2 tipos de empréstimo. Um é o empréstimo para folha de pagamento, exclusivamente para você pagar a sua folha de pagamento, quando você não opta em suspender os contratos 100%, tá? Uma coisa que é muito clara. Teve cliente meu da Falco que ficou com essa dúvida. Edu, eu posso suspender 100% e pedir o empréstimo? Não. Você pode reduzir a jornada de trabalho e o salário do seu colaborador em 25%, 50% ou 75%, e esse saldo que você tem que pagar, você pode sim pedir um empréstimo para o governo. Isso pode, tá bom? Agora, a partir do momento que você suspende o seu contrato 100%, ou seja, você não vai pagar nenhum real para o seu funcionário, o governo que vai pagar algum valor para o seu funcionário, aí não tem o porquê você pedir um empréstimo para a folha de pagamentos, tá bom? Ponto. Agora falando, e deixa eu abrir uma observação, pessoal, cuidado, tem muita gente desinformada. Eu tenho um cliente meu, por exemplo, que me ligou brigando comigo, né? Eu não vou citar o nome dele, né, obviamente. E ele falou assim, Edu, a minha gerente do banco me ligou, falou que você está errado, tá fazendo tudo errado, que você falou para eu suspender os contratos, porque meus... empresa de motoboy, né? Ele vai saber quem é, enfim. Porque meus motoboys não estão trabalhando, tal. E a gerente falou que não, que você tinha que ter pego um empréstimo de folha de pagamento. Eu falei, opa. Muito cuidado nessa hora. Ou muita hora nesse cuidado. Tá certo? A gerente passou uma informação inverídica, uma informação falsa, uma fake news. Eu, claro, deduzi que ela também está muito mal informada. Por quê? O que ela quis dizer para o cliente? Olha, você não deveria ter suspendido os contratos, você deveria ter pego o empréstimo para a folha de pagamento. Mas como que ele vai pegar empréstimo para a folha de pagamento se os funcionários dele não estão trabalhando? Eles não estão trabalhando, o motoboy não está indo para a rua, não está fazendo entrega, no caso da empresa dele especificamente. Tá certo? Inclusive, os funcionários dele não querem ir para a rua com medo, é um direito deles, tudo bem, ele não pode obrigar. Então, nós conversamos e qual a opção que nós chegamos à conclusão? Que a melhor opção seria suspender os contratos por até o prazo de 2, 3 meses, dependendo da situação. Então não há o que se falar de empréstimo para folha de pagamento. A gerente dele comunicou errado, só que alguns clientes acabam depois ligando para nós e sentando o pau, né? Que aí eu também dei uma cutucadinha e falei, meu amigo, você vai confiar no seu contador que você trabalha há 5, 6 anos ou na gerente do banco que está contigo há 1, 2 anos? Não é questão de ego, não é isso. É da informação ser correta. Ela deveria ter falado, olha, você conversou com o seu contador, a melhor opção foi realmente suspender? Não era melhor você ter pego um empréstimo, né? Tal. Aí ele podia vir tirar a dúvida. Eu falei, não, depende. Se você é um restaurante, como eu tenho um cliente que é restaurante, e vai continuar trabalhando não de portas abertas, mas delivery, tudo bem. Você reduz a carga horária, se for necessário. Mas você pega o empréstimo, porque veja, os funcionários continuarão trabalhando. É uma situação. Aí ele pega o empréstimo da folha de pagamento. Agora, a empresa dele, de motoboy, parou, não está entregando. Todos os funcionários, inclusive, se recusam a trabalhar. E ele não pode dar nenhuma penalidade para eles. Então, nós suspendemos o contrato. E aonde, pessoal, estava até falando também agora com uma pessoa aqui agora há pouco, uma coisa que eu aprendi em Harvard, pessoal, o curso que eu fiz, eles vieram aqui em São Paulo, uma coisa que eles sempre falam, comunicação clara e efetiva, nessas horas, elimina muito dos problemas. Ela poderia até ter pedido para falar diretamente comigo. E eu orientar ela, não, nós fomos por esse caminho por causa disso. Então, antes de vocês detonarem um outro profissional, falar qualquer coisa, inclusive que não é da área de conhecimento dela, que é contabilidade, coisa que envolve o governo, porque não é a primeira vez que eu tenho esse problema com gerente de banco de clientes meus, tá? E sempre gerou estresse comigo. O cliente liga me xingando. Dá a informação correta. Pessoal, se vocês não sabem, isso eu prego em todas as minhas áreas.
contabilidade, quando eu dava curso de inglês, de contabilidade básica, palestra, eu sempre falo, pessoal, não é vergonha nenhuma dizer que não sabe. Pelo contrário, vergonha é você dar uma informação e depois você está errado. Mas você dá a informação por medo de falar que não sabe. Ok? Então, sabe, não sabe, Google. Vai procurar um profissional, vai se informar antes de, principalmente, você desmerecer um profissional, independente que seja eu, contador ou qualquer outra pessoa. Tudo bem? Perfeito? Bom, continuando. Só que nem este empréstimo para folha de pagamento e nem o empréstimo da medida provisória 944, que é a 944, Edu, acho que é o do empréstimo para fluxo de caixa, que é outro tipo de empréstimo, é aquele empréstimo que eu posso usar para o que eu quiser, porque o da folha de pagamento é para pagar a folha de pagamento, no qual o governo te presta até 2 vezes o valor da sua folha de pagamento. Aqui, o do Pronamp, que é esse programa de auxílio emergencial às empresas, micro e pequenas empresas, não. É para fluxo de caixa, que nem no caso do restaurante do meu cliente que eu mencionei, para comprar matéria-prima, né, as comidas, bebidas, para pagar um frete, combustível no carro, ou seja, para fluxo de caixa, pagar a internet, pagar aluguel, pagar o contador, enfim, tá bom, pessoal? Só que ambos estão tendo muito problemas para adquirir. Eu estava vendo algumas matérias, que inclusive eu compartilhei com algumas pessoas, de que quem pediu créditos como o Pronamp, por exemplo, e até o da folha de pagamento, apenas 11,3% conseguiram, tá certo? 59,20% foi negado o crédito e 29,5%, 30% está aguardando análise. Pessoal, qual o principal problema que está? É a boa e velha burocracia do Brasil. Boa e velha burocracia. Né? Nem no momento desse, de pandemia, não vou entrar aqui nos méritos de questão política, tá? Não quero ficar discutindo política aqui, tá bom? Mas a nossa boa e velha burocracia está impedindo da coisa acontecer. Então, por exemplo, o motivo por que não está saindo? Os bancos estão aplicando as regras de mercado, que é pedir garantia, ver seu histórico com SP Serasa e instituições de crédito para ver se você já não era devedor, tá certo? No caso da folha de pagamento, uma coisa que para mim foi totalmente burra na medida provisória é dizer o seguinte, olha, o banco empresta desde que o banco gerencie a sua folha de pagamento. O que é isso, pessoal? É aquelas empresas que eles têm um sistema bancário que eles mandam para o banco só dizendo, ó, tem que pagar o valor para fulano, beltrano e esse XXX, tá? E o banco já faz o crédito na conta dos funcionários. Então é uma folha de pagamento que o banco gerencia, né? A contabilidade gera um arquivo, que a gente chama geralmente de KNAB, não vou ficar explicando muito porque senão é muito técnico, e manda, e o banco faz os pagamentos da folha de pagamento. Que é diferente como eu faço na Falcon, que a Ana Paula, que é a minha gerente financeira, que entra na conta de cada funcionário e vai fazendo a transferência da nossa conta para a conta de cada funcionário. Então, o que acontece? Na lei falou que só quem tem gerenciamento de folha junto ao banco que pode pegar o empréstimo de folha de pagamento. Gente, pelo amor de Deus, acho que 90% das PMEs não tem isso. Isso é para empresa grande, que faz esse gerenciamento com o banco de folha de pagamento. A maioria dos PMEs, pequenos e médios empresários do Brasil, faz como eu faço. Eu transfiro, ou que nem algumas empresas até hoje ainda pagam em dinheiro. Então, era mais fácil o quê? Falar na medida provisória que era só ele comprovar sua folha de pagamento, ou seja, pega a declaração do INSS, que você gera guia para pagar mensalmente, pega a declaração GFIP, que é do FGTS, pega GPS, pega até o extrato da folha de pagamento e manda pro banco. Fala, ó, tá aqui, ó, eu tenho uma folha de pagamento, tá aqui o que o meu contador informa todo mês, oficial. Não é uma planilha de Excel, não, é uma essas duas declarações que gera a guia do FGTS e do INSS são declarações oficiais que eu mando pro governo. O governo tem como cruzar as informações com o banco. Fala, ó, tá aqui, ó, minha folha de pagamento é isso aqui, ó, gasto 10 mil por mês. Pra fulano, beltrano, cicrano. Acabou. Não. Ah, não, é só quem tem folha, sistema de folha com banco.
Simplesmente foi isso que fizeram com quem quer um empréstimo da folha de pagamento, tá certo? Outra situação, o banco, o governo, por exemplo, falou que você não precisa apresentar certidão negativa, que são aquelas declarações da prefeitura, do estado, da Receita Federal, do INSS ou até a trabalhista, que você não tem nenhum débito. Você não deve ir para o governo. O governo falou, olha, bancos privados e públicos, não precisa pedir certidão negativa, que é o comum, tá certo? Você apenas empresta o dinheiro. Só que, como o governo falou que o banco pode aplicar as suas regras de crédito, ou seja, verificar score, ver o histórico da conta, entre outras coisas, aqui que fez também, travou a operação para muitas empresas. Ou seja, não adianta o governo liberar crédito de 16 bilhões, 50 bilhões, 40 bilhões, se você trava esse crédito de chegar no pequeno empresário. Eu até concordo que o banco tem uma regrinha mínima, tá certo? Por exemplo, empresa que não tem faturamento, não vou emprestar dinheiro. Porque como bom contador, nós sabemos que nem todas as empresas declaram seu faturamento correto. Declara zero e está faturando, infelizmente tem isso. Ok, o banco fala, não vou emprestar. Ué, você não me comprova que você tem um faturamento. Não tem um decore do contador, não tem uma declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Como que você quer que me empresta dinheiro por se você tem nenhum faturamento? Ok, isso eu concordo, certo? Agora, uma empresa que tem faturamento, mesmo que de repente pegou alguma negativação de um SP Serasa, dependendo da situação, põe até um score, pô, tudo bem. Agora, você pegar, botar uma faixa, ó, tem negativação, não vai, meu amigo? Não adianta, o dinheiro não chega. Não chega, tá certo? É tanto que eu também esses dias eu soltei uma outra matéria que apenas 17%, das empresas conseguiram qualquer tipo de crédito. Outro problema que está sendo recorrente, o governo está emprestando entre 80% e 85% desse valor. O governo federal está emprestando. E os bancos complementam com 15% ou 20% do restante. Porém, a obrigação 100% de cobrar os inadimplentes é de quem? É dos bancos. Então, o banco tem a obrigação de cobrar os inadimplentes e devolver a porcentagem do governo, seja 85% ou 80%, e ficar com a sua parte. Só que aí, né, os bancos não querem assumir essa responsabilidade. Mesmo tendo as garantias do governo, aqui que banco está fazendo? Pedindo garantia. Carro, casa, que você tenha um faturamento X, enfim. Neste momento, você fazer isso é você criar uma baita linha de corte e, novamente, não fazer o dinheiro chegar a quem tem que chegar. Tá ok? Bom, também uma outra situação que está acontecendo devido a isso é o seguinte, que inclusive, só para vocês terem um nível de comparação, tá? O empréstimo para folha de pagamento, que foram 4 bilhões que o governo liberou para você poder pagar a folha de pagamento, apenas 413 milhões foram liberados, ou seja, algo em torno de 10%. Ou seja, o governo pegou 4 bilhões e falou, ó, tá aqui, bancos, emprestem BNDES, repassa para os bancos, ok, vocês vão dar para folha de pagamento. Apenas 10% chegou. Veja bem, não estou dizendo, na minha opinião de contador, que deve abrir a torneira e deixar jorrar dinheiro. Não, não é isso, porque infelizmente, até nesses momentos nós temos pessoas golpistas, tem pessoas que se aproveitam. Vou dar um exemplo, Rio de Janeiro, tá certo? Lá, um respirador que custava 32 mil reais, tinha cidade e o Estado também pedindo para pôr 250 mil reais na nota. Então, infelizmente, nesse momento, até pessoas se usam para dar golpe, e aí os que são honestos acabam pagando o pato. Tudo bem, não abre a torneira, cria algumas regrinhas, mas não adianta você querer praticar as regras de mercado. Hoje, nas regras de mercado, todo mundo sabe, é ruim, é complicado você conseguir qualquer crédito com o banco. Fora, limite, eles dão lá um limitezinho bancário, claro, porque os juros estão lá em cima, mas infelizmente a intenção do governo de fazer o dinheiro chegar
aos contribuintes, às empresas, a quem precisa, não está acontecendo. Só que quem tem que resolver isso é o governo. Fazer algum ajuste na medida provisória, no projeto de lei, tá certo? Ou faz o seguinte, corta os bancos comerciais e públicos, privados e públicos, e bota o BNDES para emprestar o dinheiro. Bota o Sebrae para emprestar o dinheiro. Tá certo? Pô, se os bancos não querem ficar com a responsabilidade, porque eles vão ganhar juros, os bancos não estão trabalhando de graça, os bancos vão ganhar juros, tá certo? E fora que tem as coisinhas por fora que os bancos depois abrem porta no governo, né? Enfim. Porém, cria um mecanismo, cria um aplicativo, igual foi feito para o auxílio emergencial dos R$600, mas pelo amor de Deus, tem que fazer o dinheiro chegar a quem precisa. Porque tem empresas que estão podendo trabalhar, mas caiu muito o faturamento, não está conseguindo manter, pessoal. Não tem condições de manter. Eu na Falcon, antes de começar essa pandemia, nós estávamos em 5 pessoas. 5. Eu tive que desperdiçar uma pessoa, porque o que ele mexia, que é a abertura, alteração de empresa, parou. Aí eu tive um salário alto, tudo bem. Mas eu tenho meus outros 4 colaboradores, certo? 3, né? Hoje são 3, 4 comigo. Eu também recebo no meu dinheirinho, né? Enfim, eu tenho que mantê-los. Se o dinheiro não chega, eu corro risco de acontecer o que muitas empresas estão fazendo. Fechar a porta. Tá certo? Então isso tem que ser realmente apertar o governo, apertar. Nessas horas, pessoal, vale fazer uma coisa que poucos cidadãos fazem, que é o quê? Liga pro seu deputado, seja o estadual, seja o federal, não consegue falar, manda e-mail, vai lá na rede social dele, bota lá, cobra, votei em você, meu amigo, se manifesta, eu sou microempresário, tá bom? Tá? Porque deputado, político, não é só nas horas da eleição que a gente tem que cobrar, certo? É nesses momentos, tá certo? Cobra o seu deputado, cobra o seu senador, cobra o seu deputado estadual, cobra até o vereador, ou o prefeito, que nem aqui em Carapicuíba, já várias situações eu mandei mensagem pro Marcos Neves, tá certo? Se ele viu ou não, eu cumpri o meu papel, cobrei. Minha ideia, eu acho que é fazer isso, tal. Criar pressão. Hoje não podemos ir tanto para a rua como fomos alguns anos atrás, que é o que criou a pressão. Mas nós temos várias outras maneiras de criar essa pressão, ok? Criar pressão, pessoal, não é jogo político, é você falar para o governo, resumidamente, olha, eu preciso, meu amigo, faz chegar em mim. Se não chover na minha horta, não vai ter verdura. Eu não vou ter o que botar no meu prato de comida, falando de uma forma clássica, tá bom, pessoal? Então, isso é uma das coisas que eu quero falar, tá bom? O governo, inclusive, anunciou ontem que ele está querendo liberar até 100 bilhões de reais para as empresas, tá certo? Até 100 bilhões de reais, mas novamente vai barrar na barragem dos bancos privados e públicos, com essas regras que não vai favorecer ninguém. Aí não adianta, vai botar 100 bilhões na rua, não vai chegar. É diferente quando ele botou 44 bilhões lá na época do presidente Temer, na rua ele botou o dinheiro na mão do trabalhador, porque o trabalhador pôde ir no banco, sacar o dinheiro, botar no comércio, comprar produto, contratar serviço, o dinheiro rodou, tá certo? Quando o Temer fez lá a liberação do FGTS, ainda no mandato dele, ali o dinheiro chegou na mão de quem tinha que chegar na época, que era o povo. Não apenas os desempregados, mas os empregados, enfim, o dinheiro rodou no mercado, que deu um bom respiro. Então não adianta o governo federal agora ficar liberando 100 bilhões, 4 bilhões, 40 bilhões, se o dinheiro não está chegando. A culpa é só dos bancos? Não, não é só dos bancos, porque a ordem tem que vir de cima para baixo. O governo federal tem que rever a medida provisória ou o projeto de lei para obrigar os bancos a derrubar, certo? Abrirem mão de algumas regras, até porque, repito, até 85% do dinheiro não são dos bancos, é do governo federal. A União está emprestando para o BNDES, que é um banco do governo federal, e o BNDES que está distribuindo para os bancos comerciais e públicos. Tá bom?
privados e públicos. Ou seja, para que de acho os bancos ficam apertando tanto um nó com regras se 85% do valor não é deles? É isso que o governo tem que tomar alguma atitude. Tá bom, pessoal? Então eu sugiro a vocês de fazer pressão em cima das pessoas que vocês elegeram. Muitas vezes faz efeito, tá bom? Bom, então é isso. Então é a burocracia. Tá certo? Eu fiquei super empolgado quando o governo anunciou essas medidas provisórias, esses projetos de lei, fiz live e tudo, mas todo mundo tá perguntando, Edu, e aí, saiu, não saiu? Infelizmente, burocracia, tá? Por isso que o Brasil fica para trás, ainda é considerado país de segundo mundo, ainda não é uma grande potência que anunciam, infelizmente por situações como essa de burocracias, que eu chamo de burocracia, tá? E eu falo com toda a propriedade, pessoal, porque quem me conhece, eu já trabalho há mais de 20 anos com empresas internacionais, já morei na Europa, já trabalhei lá, me relaciono direto com empresas dos Estados Unidos, já fui lá, já vi como é o mecanismo, e lá fora as coisas funcionam. Em país, que nem eu fui na Bélgica, gente, eu morei na Bélgica, um país que é menor que o estado de São Paulo. Um país que é menor que o estado de São Paulo, as coisas funcionam, tá certo? Então, assim, basta colocar em prática, tá ok? Tudo bem, pessoal? Bom, outra coisa é o seguinte, cuidado que tem banco que não está concedendo esses empréstimos do governo, está oferecendo os empréstimos normais deles. Cuidado, pergunta, ó, é o empréstimo do governo? É aquele que tem juros de 3,25% ao ano, 3% ao ano? Ah, é esse que eu quero, manda pra mim, tá bom? E tem banco que está fazendo isso, eu fiquei sabendo, tá bom? Não vou aqui anunciar o nome dos bancos, porque eu não tenho materialidade, eu não tenho provas materiais para fazê-lo, mas sei que estão fazendo. A Caixa Econômica Federal fez um acordo com o Sebrae, no qual eles estão colocando 7,5 bilhões de reais, tá certo? Para poder emprestar para as MEIs. Veja, aí já é um empréstimo da Caixa. A Caixa Econômica Federal, apesar de ser um banco público, ela fez uma parceria com o Sebrae está entrando também, que é uma instituição pública, né, que é a empresa que presta serviços às empresas no Brasil, enfim, e estão liberando da parte deles 7,5 bilhões. Eu já respondo a sua questão, tá, Valdilson? Bom, quais as condições que a Caixa colocou junto com o Sebrae? Primeiro, esses empréstimos é para as MEIs, o microempreendedor individual, e também para as PMEs, pequena e média empresa, independente se você pegou o empréstimo da Folha ou o empréstimo para fluxo de caixa, independente. Para os MEIs, ou seja, aquelas empresas que podem faturar entre 80 e 90 mil reais por ano, eles estão emprestando até 12.500 reais, ok? 9 meses de carência para pagar, até em 24 parcelas, 2 anos, juros de 1,59 ao mês. Não é ao ano como que é o do governo, é ao mês, tá ok? Para ME, que é aquelas empresas depois do MEI, que é aquelas que faturam até 360 mil reais no ano, eles estão oferecendo 75 mil reais, carência de 1 ano para começar a pagar, você paga em até 30 parcelas, que é 2 anos e meio, né? E juros de 1,39 ao mês, ok? Para EPP, ou seja, empresa de pequeno porte, que é aquelas que faturam, então o MEI é até 80 mil, as MEs é de 0 até 360 geralmente, 360 até 4,8 milhões, que está dentro do limite do Simples Nacional, empresta até 125 mil reais, com carência de 1 ano, 36 parcelas para pagar, ou seja, 3 anos, e juros de 1,19 ao mês, não é ao ano. Tá ok, pessoal? Bom, mas aí é uma linha de crédito que foi criada pela Caixa Econômica Federal junto com o Sebrae, tá bom? Então, você pode, como MEI, como ME, como EPP, ir lá e também pedir esse empréstimo. Mas, novamente, fica sujeito às regras de avaliação de crédito, de score, de pendência no nome e tudo aquilo outro, tá certo? Agora eu vou responder o Valdilson. Ele falou o seguinte, mas você não acha que essas regras são necessárias para evitar fraudes? Mesmo porque tem pessoas que estão recebendo sem estar realmente precisando. Valdilson, eu concordo, mas eu fiz um curso, deixa eu ver, não está aqui a apostila dele, chama
pela empresa chamada Vital Smarts, que é uma empresa americana, parceira também de Harvard e da Franklin Covey, que fala assim, liderando na velocidade da confiança. E eles fizeram várias pesquisas, Valdilson, que prova que entre as pessoas honestas e as desonestas, a porcentagem de honesto é maior e o desonesto é menor. Então, por que você vai penalizar as honestas por uma parcela pequena de desonestos? Eu vou dar um exemplo, que eu gostei muito quando eu fiz o curso. Eles contaram um caso, não sei se você já percebeu em filme americano, que quando você vai comprar cachorro-quente, o atendente de cachorro-quente, ele não fica manuseando dinheiro como aqui no Brasil. Não, ele faz seu cachorro-quente e entrega. Geralmente eles têm um pote, ou uma cestinha, que fala assim, ó, do your charge, enfim, tipo, faça seu troco. Então o que você faz? Se o cachorro quente custa $1,50, você bota uma moeda, uma nota de $2 e pega 50 cents de troco. Certo? Você bota uma moeda de uma nota de $5, você pega 3,5 de troco. Porque um cara que iniciou isso, não lembro o nome dele, mas é uma história bem antiga, ele pensou o seguinte, se eu não ficar fazendo troco e eu trabalho sozinho, o que vai acontecer? Eu vou vender mais cachorro-quente, então em vez de eu vender 100 cachorro-quentes por dia, eu vou vender 200. Aí entra o que o Valdilson perguntou, mas tem cara que vai ser esperto, ou não vai pagar, ou não vai pegar o troco certo, certo? Ok, ele fez o risco matemático lá, por probabilidades, entre outra coisa, e ele percebeu que mesmo que há pessoas desonestas, mesmo assim ele ganharia mais, e ele optou em fazer isso. É tanto que se você um dia tiver a oportunidade, eu fui lá, eu vi isso, se você tiver, e não é só cachorro-quente, tem vários pequenos empreendedores que muitos trabalham na rua, de churros, de waffle, sei lá, que eles fazem isso. Você paga, pega o seu dinheirinho, você faz seu troco e ele continua fazendo. É uma coisa também, uma questão de saúde legal, porque ele não fica pegando em dinheiro, ainda mais nos dias de hoje e tal. Então ele tem perda, Valdilson? Tem, Valdilson, perdão. Só que no final do mês, quando ele fecha a conta, ele vendeu 200 cachorro-quente. Se ele vendeu 200, tinha que ganhar, sei lá, 10 mil reais, ele perdeu R$1.000, que é uma perda, mas veja, ele ganhou 9. É melhor você vender 200 cachorro-quente e ganhar 9, ou você ficar vendendo 100 e ganhar 4, ganhar 5? Entendeu? Essa diferença, Valdilson, é o quê? É o risco do negócio. Uma sorveteria em Santos também fez isso. Botou uma geladeira de sorvete e falou, compre seu sorvete e bote o dinheiro aqui. Tinha uma caixinha fechada, lacrada, você pegava o sorvete, via o valor e botava lá dentro. Eles perceberam que eles tiveram perdas, sim, porque teve gente do mal que foi lá e não pagou, ou pagou a menos, porém também eles fizeram o cálculo e viu que 80% das pessoas foram honestas e 20% desonesto. Eu sei até por que você está falando isso, Valdilson, e eu compreendo. Você acabou de colocar aí uma questão cultural. Infelizmente, mas não é só no Brasil, tá, Valdilson? Não é só no Brasil. Mas temos bons casos. Eu já vi na estrada aqui, por exemplo, indo para Ibiúna, pequenos agricultores que eles botam as frutas na frente da cancela, da porteira, na cerca. Você pega e você paga. Eu já vi isso no Brasil, já viajei interior, Nordeste, certo? Agora, tem o risco do negócio, tá bom? Mas foi comprovado por pesquisas de grandes instituições que vale a pena. Então, é óbvio que um monte de gente pegou o auxílio emergencial sem precisar. Eu mesmo sei de pessoas que estão trabalhando, recebendo salário ainda, não parou a empresa deles e pegou o auxílio emergencial. Certo? Eu sei de pessoas que recebem pensão ou do filho, uma coisa lá, foi lá e pegou o auxílio emergencial e tem poupanças fartas. Eu tô falando poupança assim, poupança não, ai meu Deus, pensão alimentícia de 3, 4, 5 mil reais. Ah, mas eu tenho direito. Poxa, mas pensa no próximo. 600 reais vai te matar? Desculpa. Dependendo do nível de pensão que você recebe, talvez não. Mas não quero julgar também o bolso de cada um.
Eu raramente peguei meus remédios no SUS, em farmácias, tirando do HC, porque eles me dão meus remédios que eu tomo, morfina. Os remédios que eu tomo que são remédios caros, tudo. Mas, por exemplo, eu nunca fui no postinho pegar seringa para insulina, pegar insulina. Eu prefiro pagar, já tive mês que eu gastei mais de R$ 1.000. Mas graças a Deus eu ganhava. Eu preferia deixar para uma pessoa mais necessitada. Mas não vamos entrar aqui na questão porque não é a intenção da live. Mas agradeço, tá bom? Também o André Alckmin colocou, ainda tem pessoas honestas, mas tem muitas pessoas que deram um golpe, muitas pessoas se cadastraram sem precisar. Infelizmente, André, sim, mas no caso do auxílio emergencial, dos 600 até 1.200 para mãe solo, eu prefiro pensar assim, é melhor você perder 10 ou 20% para golpistas, mas você fazer 80% das pessoas honestas receberem, do que você inverter. Você dá apenas para 20%, certo? Que os golpistas também vão estar dentro desses 20%, junto com pessoas honestas, e 80% não recebe, que é o que está acontecendo com o auxílio para as empresas. Em torno de 10% apenas das empresas estão conseguindo ter acesso a esses auxílios emergenciais. Apenas 10% das empresas estão conseguindo. Então é melhor o governo virar essa tabela, porque, vamos convenhamos, pessoal, nunca vai ser 100%, sempre teremos golpes, infelizmente, mas é melhor você atingir uma faixa maior da população ou de empresários e um pouquinho ali, 10, 20%, infelizmente, no ralo, do que você só dar 10%. Quer dizer, que efeito que vai ter? Tá ok? É o que eu penso, tá bom? Deixa eu ver aqui, mas o que o Valdir comentou é verdade, é que estamos todos num barco à deriva, guiados pelo Capitão Esperança. Valdilson, eu vou me reservar de não comentar, porque a gente vai ter que entrar em âmbito político, né? E aí a gente vai acabar se estendendo numa discussão que eu acho que não é o intuito da live, tá bom? Mas eu agradeço e respeito todo e qualquer comentário, tanto que eu não vou deletar os comentários, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Tá amarrado o Pronamp por causa dos bancos e o governo que não tomou a providência. Essa linha de crédito da Caixa Econômica Federal lançou é uma linha de crédito legal, mas não é o que o governo lançou. Eles lançaram por conta própria, tanto que o juros você vê que corre ao mês e não ao ano, ok? Outra coisa que saiu ontem praticamente é o quê? O aumento da isenção do imposto de renda. Todas essas matérias que eu estou comentando, depois eu sempre coloco aqui nos comentários da live. E lembrando, pessoal, quero até pedir licença para dar um abraço a um grande parceiro meu, Vinícius Bicalho. Obrigado, Vinícius, por estar aqui com a gente, que tem as empresas Bicalho, que é um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, do exterior, que dá muito auxílio para quem quer enfim, ajuda muitos jogadores de futebol a gerenciar o seu patrimônio, e através da empresa chamada Lau Group, que eu sou humildemente mais feliz representante aqui no Brasil, também auxilio eles fazendo a parte do Brasil, algumas coisas do exterior, para as pessoas que querem ir morar fora ou até abrir empresa no exterior. Então, grande Vinícius, obrigado aí pela sua presença, meu querido. Nos contempla bastante aí, tá bom? Bom, continuando, o que é a isenção do imposto de renda? É o projeto de lei 2.343, agora de 2020. Me fugiu aqui. O deputado é o Jorge Sola. Não está citado aqui o partido dele, não tenho nenhum problema em citar, mas aqui na matéria não tem, né? O que fala? Hoje, pessoal, eu vou tentar fazer de uma forma bem simples, tá? Porque imposto de renda é uma coisa muito complexa, mas eu vou explicar de uma forma... Eu não vou ficar fazendo cálculos aqui, é só para vocês terem uma ideia. O imposto de renda, vocês têm duas formas de calcular. Ou mensal, que quem ganha um X salário, todo mês a empresa vai lá, retém um pedacinho e paga para o governo. Todo mês. Para chegar nesse cálculo de retenção mensal, tem uma tabela, que a gente chama de tabela progressiva mensal. Quem ganha de X a X, X a Y, Y a Z, Z a K. Pronto. Quem tem filhos interfere, porque filho ajuda a baixar essa retenção mensal. O INSS também é uma despesa que ajuda a baixar esposa e outros dependentes, enfim. Quando chega agora a época de imposto de renda, que acabaria agora em abril, como todos os anos, mas esse ano foi estendido até junho, você faz a declaração de imposto de renda, que é o fechamento do ano, para saber se você precisa pagar a mais, fora o que o governo te pegou, reteve, né, durante o ano inteiro,
ou se você pagou a mais e vai receber a famosa restituição, que todo mundo quer receber de volta. Ou seja, o governo e a empresa retiveram a mais, e como eu declarei coisas como faculdade, despesa médica, plano de saúde, o governo falou, poxa, você pagou a mais, deixa eu te devolver. É a famosa restituição, tá? A faixa mensal de isenção hoje válida, que tem já alguns anos que não mexe, é de quem ganha até R$ 1.903,98 não paga imposto de renda. Não paga, tá certo? Quem ganha entre 1.903 a 2.826 está na faixa dos 7,5%, tá ok? É óbvio que não é só pegar, multiplicar por 7,5%, tem umas outras regras de dedução, mas a modo grosso, grosso, nossa, a grosso modo, tô no inglês que inverte, né, adjetivo e substantivo. A grosso modo, até 1903 não paga. De 1903 a 2.826 paga 7,5%. De 2.826 a 3.751 paga 15%. De 3.751 a 4.664 paga 22,5%. E quem ganha acima de 4.664 para cima, aí é de ad forever, pode ser milhões, é tributado em 27,5%. Então, a alíquota mínima é 7,5% e a máxima é de 27,5%. Em resumo, o que o projeto de lei do Jorge Sola quer fazer? Neste período de pandemia, que começou em março e vai até Deus sabe quando, que essa isenção do imposto de renda, que é R$ 1.903, suba para R$ 5.000, tá bom? Mas durante esse período, não é o ano inteiro, é durante esse período, quem ganha até R$ 5.000 não paga imposto de renda, nem a alíquota de 7,5%, nem a alíquota de 15%, nem a alíquota de 22,5% e nem a alíquota de 27,5%. É um projeto de lei, ainda tem que passar pela sanção do Congresso, do Senado, pelo presidente, para virar lei e funcionar. É óbvio que eles estão tentando votar tudo rápido para a coisa acontecer, muitos sim, outros não, tá certo? Mas este é o projeto de lei. Ainda não foi aprovado, como o próprio nome ainda diz, é projeto de lei, é diferente de uma medida provisória. Que quando o presidente solta, só o presidente pode soltar uma medida provisória. Quando ele solta uma medida provisória, já começa a valer e o Senado e o Congresso têm mais 60 dias para dizer sim ou não. Senão perde efeito, mas durante aqueles 2 meses começa a valer. Já a lei não, ele lança o projeto de lei, passa a Congresso, passa a Senado, o presidente sanciona ou não, aí o presidente aprovou, pode sancionar, pode vetar alguns pontos, aí volta pro Congresso, pro Senado, aquela coisa toda que nós já sabemos do Brasil, tá bom? Então é isso, tá? Então ele tá querendo falar o seguinte, olha, em vez de isentar quem ganha até 1.903, vamos isentar quem ganha até R$ 5.000. Óbvio que vai fazer uma baita diferença, até porque a tabela de imposto de renda não é reajustada desde 2014, tá certo? De 96 a 2014 ela foi corrigida em 109,63%. Só que o IPCA, que é a dos índices econômicos do período, foi de 327, ou seja, você perdeu, enquanto você ganhou 1 a mais, o governo ganhou 3, ou seja, o seu poder de compra caiu. Se o seu rendimento aumentou 100%, em compensação, o custo, que IPCA é o índice de preços do comércio, agora fugiu o nome inteiro, o IPCA aumentou 3 vezes mais, ou seja, se você comprava um carro por 20 mil, para você comprar o mesmo carro agora você paga 40 mil, só que o seu salário só dobrou. É umas coisas assim, a grosso modo, dessa forma, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que saia, vai ser uma ótima situação, mas veja, não impactará no imposto de renda que nós estamos entregando até junho agora. Porque o imposto de renda 2020, ano base 2019, é tudo que você ganhou de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Não vai interferir. Na tabela que nós chamamos de tabela anual, que é aqueles que ganham até 28 mil e pouquinho por ano, que tem que entregar. Tem as outras regras, mas também não vou ficar entrando aqui nos pormenores, tá bom? Tabela mensal, ou seja, a empresa está pagando o seu salário, a empresa tem que descontar uma parte de imposto de renda de 903 e pagar para o governo. Então ele quer fazer essa faixa de 903 para 5 mil. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que passar, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta a mais, eu vou ficar aqui uns 5
ou no máximo 10 minutinhos aqui na live, para responder perguntas ou fazer algum comentário que vocês considerem pertinentes à situação de ambos os assuntos que eu expus aqui. Tá bom? Lembrando que próxima quinta-feira irei fazer uma outra live. Eu estou fazendo, coloquei para as 20 horas, pessoal, porque obviamente a Falcon não parou, ainda tá muita coisa e estava atrapalhando um pouquinho eu parar das 3 às 4 para ficar fazendo live. Então eu voltei para o período noturno. Lembrando que eu não apago as lives, aliás, ninguém geralmente apaga a live, ela fica aqui, depois eu jogo para o YouTube da Falcon Partner Contabilidade, ou se assunto dá um bocado eu jogo, ou se assunto pessoal joga no meu YouTube e fica lá, fica registrado. Não se preocupe que as lives não são apagadas, tá bom? Esse conteúdo fica ad forever aqui na internet para todos vocês, tá ok? Bom, pessoal, os portais que eu usei como fonte para essas informações do imposto de renda que eu falei por último foi o portal Contábeis, tá? Através da jornalista Daniele Narder, certo? Que é uma jornalista de Ribeirão Preto, São Paulo, que é um portal de contadores, que muita gente coloca lá umas matérias, umas opiniões, um ajuda o outro. Inclusive é um portal muito bacana, não apenas para contadores, tá bom? Estudantes também conheçam, contábeis.com.br, também vou colocar aqui nos comentários, tá? É um site que existe há uns 18 anos aproximadamente. Eu tive um insight, a ideia de fazer algo parecido quando eu estava fazendo a faculdade em 2000, fazendo a Uninfiel em Osasco. Porém, quando eu levei a ideia para discutir com o coordenador de curso de contabilidade, não vou citar o nome dele aqui, e também com o reitor da faculdade, na época era o senhor José Maria, se eu vou falar o nome dele, riram da minha cara, escracharam, disseram, imagina um site que vai ajudar contador a fazer as coisas, aí qualquer um vai lá também, aprende a fazer trabalho de contador. Tá aí o Contábeis, parabéns para quem teve a ideia depois e deve estar ganhando muito dinheiro merecido porque botou a ideia à frente, tá bom? Acontece. Ok, pessoal? E a matérias sobre o imposto de renda foram dos portais do UOL, portal do Terra, o portal do Sage, que é o programa contábil que eu uso, e também do Diário do Nordeste, tá? Essas foram as empresas que eu usei como base para fazer essa live aqui e trazer mais orientações para vocês. Gostaria de ter trazido notícias melhores, principalmente a questão dos empréstimos, do Pronamp, as empresas, independente se for para folha de pagamento ou fluxo de caixa. Mas, pessoal, infelizmente, essa nossa burocracia e até a política, infelizmente, nos atrapalham demais. Infelizmente, é por isso que o Brasil fica muito para trás. Tá aí a Marta Pires, que acabou de entrar, trabalhamos juntos na Desliclama, ela trabalhou lá quase 30 anos, sabe melhor do que ninguém, conheceu vários países aí no mundo, se comunicou com profissionais de todo mundo, uma pessoa que eu me inspirei em muito ainda falar inglês e espanhol, porque eu ficava do lado dela há muito tempo lá no Alphaville, né, Martinha? E aprendi bastante. Olha, Marta, tem uma palavra que até hoje eu escuto, eu lembro de você, é o tal do packlist. Não, soltou o packlist, porque precisa do packlist, até hoje eu escuto falar a palavra packlist, né? Para quem não sabe, pessoal, a palavra packlist é o seguinte, quando você faz uma importação, ou até exportação e importação, um packlist nada mais do que a lista que está no pacote, porque pack em inglês é pacote, lista, então lista do pacote, ou seja, o que está naquela carga. Quantas câmeras, quantos celulares, quantos quilos, se for um produto medido por quilo, ou no nosso caso, que lá era tecido, né? Então, quantos metros de tecido, né? Então, packlist é uma lista que fala todos os detalhes do produto, peso, gramatura, tamanho, né? E a palavra que a Marta mais falava, e até hoje, toda vez que eu escuto, porque eu ainda trabalho com comics, escuto packing list, automaticamente lembro da Martinha. Grande beijo para você, Martinha. Silvana Prado também, que está aqui, quero agradecer por ter continuado assistindo nossa live. O André, grande DJ André Alckmin, domingo agora assisti só live, foi muito bacana, flashback só as melhores. Pessoal, todo domingo, às 2 da tarde, se não me engano, o DJ André Alckmin tá fazendo as lives dele, tá muito bacana, tá? Inclusive eu estou replicando na minha fanpage da Um Bocado Geek. Ele falou que tinha que se ausentar, um forte abraço, obrigado, fica com Deus, depois vocês falaram, valeu, brigadão. Valdilson, obrigado, a minha prima Cíntia, obrigado. Deixa eu ver mais quem participou, Vinícius Bicalho,
O André eu já falei. Teve outros aqui. Cadê? A Renata Bittencourt, a Dona Maria Bittencourt, um abraço. Terezinha Maria. O Dílio Baine, Richard Michael, Geraldo Vasconcelos, Neidinha. Beijo, Neidinha. Saudades. Magno teve aqui em casa hoje. Boizão. Certo? O Leandro Marreiro lá de Santos. Tudo brasileiro é sempre mais difícil. Lelê, é mesmo. E também, na contra-regra, é por isso que nós brasileiros não desistimos nunca, a sua grande maioria, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos em frente sempre. Porque nós somos moldados no fogo, nós somos moldados a ferro e pedra e pancada. Tá, Lelê? E em comparação com outros povos que têm mais facilidade, o brasileiro é mais resiliente. Ele resiste mais. Tá, Lelê? Então tem, obviamente, seu lado ruim, mas tem os lados bons também. Yukari Maria, que tá lá no Japão. Maria, e a sua pequena, beijão, saudade também de vocês duas. Deixa eu ver mais. Wagner Lima, Ronilton, já tinha falado. Fernanda Toda. É isso aí, pessoal. Obrigado, agradeço. Silvana Prado, acho que eu esqueci. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Podem deixar perguntas que mesmo depois da live eu respondo com todo carinho. Compartilhe esse conteúdo para que possa chegar a mais pessoas. É um conteúdo totalmente gratuito que eu estou fazendo para procurar deixar algum legado de contribuição humilde dessa pessoa que aqui vos fala. Tá bom? Obrigado, até quinta-feira, 8 horas da noite, quando eu volto com mais uma live de assunto que possa contribuir com cada um de vocês. Não esqueçam também de acompanhar minhas outras fanpages, Instagram, da Um Bocado Geek, da Diário de um Acidentado, da própria Falcon Patinha Contabilidade e da palestra Abrindo Caminhos, 10 Passos Importantes para Você, que vocês vão ajudar muito a campanha contra a fome. A minha. Puta piada velha, besta. Tchau, fui!